Bom, gente, como eu falei, então a entrevista de hoje é com André Fini Terzarolli, advogado criminalista, formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo. Atualmente cursa seu mestrado em Direito Processual Penal, também na PUC de São Paulo, com pós-graduação em Direito Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, e entre outros temas de relevância nacional, como a crise do Banco Master, etc., ele vem discutir aqui no BCTV as estratégias de combate ao crime organizado, principal tema que vai dominar o debate das eleições presidenciais deste ano. Vamos então falar com o André Fini. Boa noite, doutor André, seja bem-vindo. Boa noite, Boa noite. Germano. Sempre um prazer estar aqui. Boa noite. Adriana, lá no Rio de Janeiro. Boa noite, doutor André. Boa noite. Bom, doutor André, como é que você está vendo esse delicado momento aí de político econômico, né, em que a crise do Banco Master está colocando aí uma polvorosa situação de muitas pessoas poderosas no país, né? Você acha que a delação premiada lá do banqueiro André Porcaro pode desestabilizar o mundo político até o judiciário, né? E já que alguns ministros foram citados nas investigações que abordam as fraudes no sistema bancário? Bom, a questão que eu vejo aí pelo aspecto jurídico é uma escolha seletiva de quem será delatado ou não, né? Se vai ser preservado algum ministro ou algum político ou alguém poderoso. Eu acho que nesse aspecto já há um desvirtuamento do próprio instituto da colaboração premiada, né? Porque a ideia é eu delatar todos os acontecimentos que eu tenho conhecimento. Agora, se eu começar a fatiar para para beneficiar um ou outro, eu acabo de eu acabo esvaziando o próprio instituto, que não é essa a ideia. E pode ser no futuro alegada aí uma eventual nulidade para rescindir esse acordo. Já aconteceu isso na Lava Jato também, né? Que muita gente aceitou acordo de delação, né? Ficaram um bom tempo na cadeia, aí quando viram que não sairiam tão cedo, fizeram a delação, né? Caso do Odebrecht e vários outros. Palocci, que era ministro do Lula, né? Também saiu, fez a delação e saiu traindo todo mundo no PT. O próprio Lula, que era de quem foi ministro da Fazenda durante anos, era até considerado sucessor dele, do Lula, né? Mas também delatou Deus e o mundo lá e saiu. Quer dizer, é complicado isso, né? O sujeito fica lá qual é o caso do Vorcaro? Faz essa roubalheira toda que fez, desfalques que fez, aí vai lá, delata todo mundo, né? E pega 2 anos de cadeia, né? Que é 2 anos passar rápido, já, né? E conta, inclusive, o tempo que ele está preso agora. E aí, tudo bem, aí vai desfrutar da fortuna milionária que deve estar escondida no exterior. Aqui eles até aprendem, né? Aprendem avião, carros, carros, mas o que está lá fora, que a gente nem sabe onde está, acaba passando batido. Bom, hoje, André, as investigações feitas pela Polícia Federal e que estão sendo vazadas pela CPI do crime organizado indicam o envolvimento de autoridades, inclusive do STF, né? É, a CPI divulgou até nomes de ministros que teriam recebido favores do banqueiro, com viagens de jatinhos, etc., né? Os ministros têm negado essas irregularidades, por óbvio, mas o clima na corte não é dos melhores. Você acha que isso pode, de uma forma ou de outra, abalar aí a credibilidade do Poder Judiciário? Esses acontecimentos recentes, esses fatos reportados pela CPI, até desencadeou uma reação no próprio STF, né, com relação ali aos dados financeiros do COAF, né? Uhum. Teve uma decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes. Isso causa um abalo na forma que a população enxerga a própria corte, né? Porque eu deixo de dar uma credibilidade. Às vezes a gente tem um- uma frase americana, né? Que não basta que o juiz seja imparcial, ele tem que parecer aos olhos da sociedade que ele não é imparcial, que ele não é parcial. Então eu tenho que ter essa dupla visão, não basta só o aspecto interno dele, subjetivo, eu tenho que ter uma imparcialidade objetiva, que é aquela dos olhos da sociedade. Imagina para quem está julgando, para quem é julgado ou para as pessoas em volta se ela não, se o judiciário não passa a credibilidade. Então aquela decisão não vai ganhar a força que se espera dela. Essa é a posição atual, na minha forma de ver, do próprio STF.
por conta desses uma série de escândalos que são reportados diariamente na imprensa, cada semana vem uma notícia nova, isso causa um abalo na própria visão que a sociedade tem da corte. Uhum. Doutor André, esse tema deve inclusive avançar durante as eleições presidenciais e pode contaminar o período eleitoral. A pressão da oposição é que os senadores possam mudar a periodicidade dos mandatos dos ministros. Você acha que o mandato dos juízes deveria ter um prazo pré-fixado de 12 anos, por exemplo, como já é em alguns países, como a Alemanha? Como a gente sabe, aqui no Brasil, o mandato vai até o ministro completar 75 anos. E nos Estados Unidos, o cargo é vitalício. A crise atual pode nos levar a uma discussão como essa? Olha, eu acredito que a alternância de poder ela é sempre bem-vinda, né? Como o Germano já disse aqui hoje, o ministro ingressa muito novo no Supremo. Às vezes por conta da idade, ele pode ficar lá 20 anos ou mais. Então, acho que a alternância de poder, na minha concepção, ela é bem-vinda até para oxigenar, para evitar essas questões, evitar esses futuros conchavos, essas alianças políticas. Eu acho que é saudável para o próprio tribunal. E será que a gente vai chegar nesse... Você acredita que a gente chegue nessa discussão no Brasil? Eu acho praticamente assim para implementar muito difícil. Bem difícil. Eu não acredito que seja implementado. Porque tem que passar, qualquer mudança dessa tem que passar pelo Congresso, imagino eu, né? Tem que ter. Isso é uma coisa que o Congresso, por exemplo, quando eu vejo assim, o Davi Alcolumbre é meio imperador no Senado, né? Que é o que decide o ministro que vai ser aprovado, o ministro que não vai ser, ele é o imperador lá, né? E essa discussão, eu acho que ela interessa hoje mais, porque é no Senado, interessa mais ali aos bolsonaristas que querem colocar o máximo de senadores possível. O próprio Bolsonaro já falou isso, né? Colocar um monte de senador, vai até lançar a mulher dele lá, a Michelle, candidata ao Senado por Brasília. Que com o maior número de senadores seria mais fácil, segundo eles, né? De mudar, de tirar ministros, né, que eles têm lá alguns que eles não gostam, né? Que a gente sabe até quem ser. E também mudar essas regras, né? Eu lembro que o ministro Barroso falou uma vez sobre isso também, que até eu entrevistei, que ele falava que ele era a favor de ter um prazo determinado. Ele falava assim, no Brasil pode ter 10, 15 anos e tal. E ele defendia essa tese, né? Tanto que ele podia ter ficado até os 75 e se aposentou com 65, 66 ali, né? A idade que ele ainda tem ali, acho que tem uns 67, né? Então, você vê que ele ainda podia ter mais 10 anos no tribunal e ele resolveu ser advogado. Hoje ele tem uma banca de advocacia em Brasília e tal, no Rio, que ele é carioca, né? É isso, mas aí é com você, Dana, na Doutor continuidade André, aí. a quebra do Banco Master e de outras instituições controladas por Vorcaro provocaram prejuízos de mais de 55 bilhões de reais para o país, com fraudes superiores a 12 bilhões de reais. Você acha que a gente corre o risco de Vorcaro delatar quem ele bem entender, se livrar das penas mais pesadas? Você é contra ou a favor do processo de delação, doutor? Olha, eu sou a favor, tá? Eu vejo a colaboração premiada como um mecanismo de defesa, até para esses casos assim mais graves. Eu acho que se for ali a solução para o cliente, eu acho bem viável, tá? Agora a questão é como já aconteceram em outros casos, né? Foram permitidos aí o estabelecimento de sanções ou benefícios não previstos em lei. Na Lava Jato aconteceu bastante. Eles estabeleceram aí benefícios, por exemplo, não lembro o nome, quem que foi o beneficiado, que a família pôde ficar com os bens ilícitos. Ele entregou uma parte, mas quando deveria perder tudo, né? Então foi permitido que a família Foi ficasse. aquele Alberto Youssef, que foi o primeiro delator da Operação Lava Jato. Essa discussão subiu ao STJ e o STJ validou, né, que tinha uma discussão. Eu posso criar benefícios não previstos na lei? Então, foi ali o precursor das colaborações na Lava Jato, eles criaram uma série de benefícios, até regimes de cumprimento de pena diferenciados, e isso contou com o aval do STJ, né?
Bom, doutor André, o Vorcaro, né, e outros integrantes aí da quadrilha, dessa turma toda aí, eles mandaram bilhões de reais para paraísos fiscais, que a gente sabe, né? Compraram mansões milionárias, jatinhos, tem um jatinho de 420 milhões, né? Iates, né, no exterior, e todos esses recursos aí não deveriam ser confiscados para que eles paguem todos os clientes e bancos que eles deram calote? Ou eles podem desfrutar dessas fortunas quando ganharem liberdade? Uma ideia, quando a gente fala, a gente enxerga uma organização criminosa, elas são estruturadas de uma forma que, como se fosse uma coluna vertebral, com pessoas na posição de comando, intermediários e ali as pessoas que executam as tarefas. Essa engrenagem, ela é montada de uma forma para facilitar a substituição dessas pessoas, desses agentes. Então, muitas vezes a prisão deles não adianta, porque eles são facilmente substituídos e a engrenagem volta a funcionar. Então, o que soluciona? O asfixiamento financeiro. Você minar as finanças. Eu sou a favor, nesse tipo de caso, que ele tinha que perder todo esse bens e Uhum, ressarcir todo o prejuízo financeiro que ele causou ao sistema financeiro nacional, que não foi pouco e ainda tende a continuar. sim. Bem, nós estamos entrevistando aqui o advogado criminalista André Fini, né? Doutor André, essa crise trouxe à tona também, o crime organizado está infiltrado no sistema bancário nacional, né? O PCC, por exemplo, ficou claro aí que aplicava, né, um volume gigantesco de recursos nos bancos e nas corretoras lá na Faria Lima, né? Isso aí tudo foi noticiado, como a gente acompanhou aqui. Você acha que o Estado brasileiro perdeu o controle do combate às facções, aos criminosos que controlam o crime de dentro das cadeias? Olha, não gostaria de acreditar que tenha perdido, mas que o crime organizado anda à frente do Estado, com certeza isso é negável, até por conta desses novos casos que apareceram, eles estão infiltrados no sistema financeiro, estão infiltrados no berço da economia nacional. Por exemplo, recente teve uma operação da Polícia Federal em que a organização criminosa ela cooptava funcionários do sistema financeiro para lavar dinheiro. Então, aquelas empresas de fachada, né, estruturas montadas para esses fins, cooptavam esses funcionários do banco que faziam vista grossa os valores que entravam no banco e permitiam ali saques e transações. Então, esse é o problema. Enquanto o Estado demanda de uma licitação para adquirir, o crime organizado tem um lado financeiro vultuoso e consegue fazer o que ele quiser. Doutor André, o Uhum. governo enviou 2 projetos ao Congresso para endurecer as penas para integrantes das facções e também a PEC da Segurança Pública. A lei antifacção até já foi aprovada, mas ela ainda está lá dormindo nas gavetas dos parlamentares. Por que que isso acontece? Eu acho que é por falta de vontade política, né? Sem vontade política, apesar de ser um tema espinhoso, ainda mais em prévias de período eleitoral, sem vontade política, os, os projetos de leis, as iniciativas ficam todas represadas. Isso faz parte do jogo político, né, brasileiro. Agora, doutor, o que que precisa ser feito, na sua opinião, para reduzirmos a violência, né, nas cidades? A gente tem que diminuir a idade penal, como alguns políticos propõem, ou as leis de combate ao crime organizado não avançam porque tem governadores que não querem aprovar medidas que tirem o poder das polícias estaduais, fortalecendo o governo federal. O que que você acha? Olha, na minha opinião, criar novos crimes, aumentar pena, ou eventualmente reduzir a, a maioridade penal, isso na prática a gente verifica que não tem muito efeito. Isso não tem um efeito de coibir novas práticas ilícitas. Eu acho que poderia funcionar para evitar crime é estruturar melhor as polícias civis, polícias militares, as polícias que atuam efetivamente aqui na criminalidade que atinge
a população, a sociedade, dando maior estrutura, maior benefício, melhor plano de carreira, né, principalmente. Porque a gente olha assim, quem frequenta delegacias até que melhorou um pouco, mas são muito sucateadas, assim, o nível, o lugar às vezes chega a ser deplorável. Então, com a infraestrutura das polícias, eu acho que tende a melhorar na prestação de serviço, porque as pessoas que estão lá efetivamente estão porque gostam do cargo e da função que exercem. Inclusive, né, André, nessas legislações, a discussão delas, saiu até que o secretário de Segurança, que era o secretário do governador Tarcísio, né, o Guilherme Derrite, ele deixou até o cargo para ir coordenar lá a votação das leis, né? Aí até se aumentou penas de alguns casos, mas a gente sabe que aumentar a pena não resolve. Tem preso lá, desses criminosos organizados aí, então vou dar 200 anos de cadeia. Então, mais de 30 para 40 não vai mudar muita coisa, já tem 500 anos, então não muda nada, até porque no Brasil ninguém fica mais do que. Antes era 35, 30, né? 40, Agora não sei se é 40, 40, né? 40 agora, né? Mas também não é, né? Isso aí não muda muito. Você acha que muda isso aí? Se aumentar a pena? Porque as cadeias já estão lotadas, né? Acho que a prática aqui nos ensina que o aumento de pena, essa criação de crimes novos, com penas pesadíssimas, não resolve na prática. Isso não tem um efeito de persuadir o criminoso a não delinquir. Isso não surte um efeito prático. Isso já é absolutamente comprovado que não tem eficácia. Então, e aí, esse Derrite aí, eu lembro que ele fez também a história de não permitir a saidinha dos presos, que é aquela história de sair durante festividades, né? Dia das Pais, Dia das Mães, não sei o quê. Tem alguns eventos eles podiam sair, não sei se isso está valendo ainda ou não, mas Não, ainda está está valendo, sim, valendo, tem. né? Que pode sair. Saída temporária se chama. Mas eles queriam mudar isso na lei, né? Que era proibir isso, né? Quer dizer, você só está agravando ainda mais a situação penitenciária, né? Porque o Brasil hoje já tem quase 800 mil presos, quase 1 milhão de presos, né? E nem por isso não adianta só encher cadeia, né? Você acha que tem que ser feito? Um processo mais educativo? Olha, eu acho que a base de tudo, no fim das contas, é sempre a educação, né? Eu acho que você dando base e educação, as coisas tendem a mudar. Por isso que a melhor política ambiental não é aplicação de multa, é sempre a educação ambiental. Eu acho que o mesmo raciocínio pode ser aplicável para a criminalidade do dia a dia, né? E outra coisa que acontece muito, né, doutor, é que se prende muita gente jovem no Brasil, né? Quase todos os pretos e jovens, né, de 20 e poucos anos, estão indo para a cadeia. Porque aquela história, filho de rico é mais difícil para a cadeia, tem mais advogados, grandes advogados, né? Tem mais poder de barganha, né? E aí você vê que esse mais jovem acaba se formando na cadeia em criminoso graduado, né? PCC da vida, né? Você acha que tinha que ter um processo aí de revisão do sistema penitenciário? Porque muita gente que está lá presa não foi nem julgada, né? É isso? Acho que a grande maioria aí da população carcerária, ela é composta por presos provisórios, aqueles que ainda não foram definitivamente julgados. Até o CNJ buscou fazer umas campanhas para acelerar, para mudar essa questão, mas no fim das contas é praticamente enxugar gelo. Pelo volume de casos que chegam diariamente, o sistema entra em colapso e não dá uma resposta definitiva. Então a gente tem uma população carcerária composta por pessoas, na grande maioria, que sequer foram julgadas. Bom, este ano aqui na campanha eleitoral a violência vai ser um dos temas, né? O que está todo mundo dizendo que vai ser o tema, porque aí se falar também, saúde, educação sempre são temas, mas a violência acho que vai ser um deles mais fortes esse ano, né? Até porque tem muito candidato à direita, você vê aí, delegado, sei do que, coronel, sei do que, né? Principalmente no PL, né? Você pega a lista, tem uns 30, 40 ali, né? Sargentos, e no atual Congresso ainda tem, né? Gente que vem da Sim. polícia e tal. Como é que você vê esse aumento absurdo dos feminicídios no Brasil hoje, que
O que acontece para tanta mulher ser assassinada por um motivo fútil, às vezes, né? Que a gente está vendo aí um monte de casos. Eu vi hoje mesmo, né? O marido deu uma garrafada na cabeça da mulher. Outro dia, agora mesmo, né? A soco, 50, 60 socos na mulher, né? Coisas assim. Por que está havendo essa epidemia de feminicídios no Brasil? Apesar da gente ter tido um avanço aí nos últimos tempos, avanços legislativos, de uma série de legislações, medidas de proteção à mulher, eu acho que ainda há muito enraizado, né, na cultura da sociedade brasileira, aquela posição do marido, que ser quem manda na casa, e a mulher naquela posição de submissão, né? Mas você acha que é uma questão de subdesenvolvimento cultural mesmo? Nossa, não, outros países também têm bastante morte de mulher, ou o Brasil está se superando aí? Eu acho que o Brasil é um dos líderes do ranking. Eu acho que ainda é uma questão de ideologia muito forte, é uma ideia muito enraizada ainda na cultura popular, ainda mais em pessoas de baixa escolaridade, Uhum. onde a gente vê com maior frequência este tipo de criminalidade. E eu vou te fazer um dado agora, analisando as varas criminais com maior volume de processo aqui no estado de São Paulo, são as varas de violência doméstica. São as varas criminais que mais têm processo. O próprio, o marido, o ex-marido, né? O primo, o filho, sei lá, as mortes são de parentes, né? Você Sim, falou são doméstica, pessoas né? vinculadas, sim. Nesses casos, não basta uma violência para o processo tramitar uma vara dessa, não basta uma violência contra a mulher. Tem que ser uma violência contra a mulher nesse âmbito doméstico familiar, né? Agora o Lula, quando ele fala sobre o tema, né? O PT não gosta muito de tratar de assuntos de segurança pública porque não tem muito esse dom aí de mexer com isso, né? Porque é meio dogma dentro do partido. Mas a direita gosta de mexer. Então, eu tenho certeza que a direita vem com tudo em cima desse tema aí, porque é onde ela se criou, na verdade, né? Agora, você acha que tinha que mudar o Ministério? Porque você tem hoje o Ministério da Justiça e Segurança Pública. O Lula falava sempre que podia mudar para o Ministério de Justiça um e o Ministério de Segurança Pública outro. O que você acha dessa mudança? É uma coisa de perfumaria ou tem algum sentido isso? Olha, hoje já existe um ministério que desenvolva essa atividade, né? Apesar de você criar um novo ministério, você tende a especializar novas, novas pessoas naquela matéria, vai ser uma criação de um gasto novo. Mais um gasto com o Ministério, com Isso, mais um prédio, com gasto, gente. mais gasto, com mais contratação, com mais pessoa, um monte de cargos em comissão Ah, mas o PT gosta desse para ser negócio de leiloados, aí cargo e para, comissão. para ser analisado e na prática não surte tanto efeito. Sendo que Uhum. você já tem pessoas ali que desenvolvem essa atividade dentro do ministério. Então, eu ia só voltar atrás um pouco, porque a gente tinha falado ali na redação sobre a história da votação que vai ter agora, acho que dia 29 de abril. É, isso mesmo. Vai ser o dia de que. Porque o Lula decidiu hoje alguns vetos nas votações, na dosimetria, né? A dosimetria passou lá no Congresso e com a proposta de tirar esse povo da cadeia lá do golpe, de tentativa de golpe do Estado do 8 de janeiro de 23, tentativa do Congresso lá era de que esse pessoal ficasse menos tempo na cadeia e fizeram a mudança da dosimetria, né? Acho que foi relatado até por Paulinho Pereira da Silva, Paulo da Da Força, né? força. Acho que foi ele que votou, ele que conduziu lá a relatoria. Agora, o Lula vai vetar isso, né? E aí volta para o Senado, né? Porque acho que o Senado já volta a analisar dia 29 de abril. O Lula, hoje, ele está vetando, né, a lei de isometria. Dia 29, o Alcolumbre vai colocar votação no Senado para derrubar os vetos do Lula. Mas aí, você acha que qualquer pessoa pode entrar no STF e derrubar, se for vetado, se for derrubado os vetos? O que acontece? Vamos lá. Apesar do STF ter uma posição definitiva, até os ministros falavam expressamente que não caberia anistia contra esses tipos de crime que envolva um Estado democrático de direito.
o Congresso ali achou uma saída, então fez ali um projeto de lei para baixar a pena, o que foi denominado de dosimetria, né? Eu vejo assim, apesar dos vetos aí do presidente, tipo, o Congresso eu acho que acaba derrubando ali para reafirmar o que eles tinham aprovado. Mas isso, óbvio que pode ser passível de impugnação no Supremo por conta da legalidade, da constitucionalidade, por conta dessa posição bem firme dos ministros quanto à impossibilidade de anistia, né? Eu lembro que na época ali, quando estava a discussão da dosimetria, o próprio ministro Alexandre, que foi o ministro que conduziu todos esses inquéritos, processos de investigações dos autores do golpe tentativa de golpe de 8 de janeiro de 23, né, que ele fez isso. Aliás, eu acho que até que com o empenho dele nesse processo, que a gente conseguiu aí não ter esse golpe. Eu achava que esse golpe estava bem encaminhado. Como o tema agora, também que é um processo, porque eu vi o Flávio Bolsonaro lá nos Estados Unidos pedindo para que o governo americano ajudasse na eleição dele, que fizesse intervenção nas eleições aqui no Brasil. Toda essa polêmica, né? O Eduardo também está lá pedindo tarifaço para o Brasil, que às vezes estão trabalhando contra o Brasil lá fora. Você acha que, por exemplo, porque os ministros falam que, que, a- que, a- que essa tentativa de golpe é uma coisa que não tem revisão, não tem negócio, porque foi feito ali, teve uma investigação, teve, né, o próprio ajudante de ordens fez também delação, tinha documentos, não era só um blá blá blá, né? Teve uma investigação séria em torno disso, né? Foram mais de 1.000 e poucas pessoas presas, muitas fizeram acordos com a justiça, ou seja, reconheceram ali que tiveram participação na invasão lá da Câmara, na invasão do Palácio Planalto, no STF, foi STF também. invadido, né? Nessa altura, minha filha trabalhava lá na assessoria de comunicação do STF e a sala dela foi invadida por eles, né? Destruíram tudo, gavetas, jogaram água, porque eles jogavam água porque com o gás lacrimogêneo que era jogado pela polícia, jogando água, você reduz os efeitos do gás, né? Não sabia disso, né? Também não. Mas soube lá nesse evento, né? Você acha que realmente não dá para negociar essas penas, não? Que tem que servir de exemplo para outros golpes que eles possam tentar ir para frente? É sempre, é sempre quando a gente está dizendo aí da nossa Constituição, da nossa forma de Estado, é sempre salutar as medidas que tendem a resguardá-lo, né? Mas aí, analisando pelo outro lado, o Congresso, ele não, o parlamento, né, brasileiro, ele não está vinculado à eventual decisão do STF, tá? Então a gente até tem um nome no direito constitucional que chama fossilização. Eventual decisão do Supremo, ela vincula o quê? Vincula o Poder Executivo e os demais órgãos do Poder Judiciário. Ela não atinge o Congresso. Então, o Congresso pode legislar contra uma medida do Supremo. Até porque se vinculasse, isso impediria de uma eventual atualização da Constituição. Uhum, Então, mas não há nada que esse ato, vamos supor aí que os vetos sejam derrubados, que isso seja impugnado posteriormente e o STF analise uhum. com reconhecendo a inconstitucionalidade. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do BCTV do nosso site Brasil Confidencial. Vamos aproveitar para nos despedir aqui do advogado criminalista André Fini Tersaroli. Boa noite, doutor, e até uma próxima oportunidade. Boa noite, irmã, e muito obrigado pelo convite. Ok. Bom, Boa noite, doutora André. Boa noite.